Ora, muito boa tarde. O presente debate sobre o Plano Municipal para a Pessoa em Situação de Sem-Abrigo 2019-2023 surge na sequência de uma recomendação apresentada na sessão da Assembleia Municipal de 12 de julho de 2022 e na qual se havia pedido que a Câmara apresentasse o ponto de situação da implementação daquele plano, bem como uma nova estratégia de intervenção pós-pandemia. Em resultado do inquérito de caracterização das pessoas em situação de sem-abrigo, os dados, à data de dezembro de 2021, publicados no portal do IPSA, identificam um total de 9.604 pessoas em situação de sem-abrigo, ou seja, mais 1.404 que no ano anterior, sendo sido contabilizadas 4.873 pessoas sem teto e 4.731 pessoas sem casa. Só na área metropolitana de Lisboa serão 4.498, dos quais 3.328 indivíduos estão na capital, ou seja, cerca de um terço daquele total. E julgamos que a pandemia não pode justificar tudo, visto persistirem níveis elevados de desemprego a par do agravamento da especulação imobiliária e o aumento das rendas. Com efeito, as causas deste panorama vão desde situações de desemprego a conflito familiar, de dependência, a questões de foro da saúde mental. Ora, o que se pretende determinar é se existe alguma nova estratégia do atual Executivo, adaptada ao período pós-pandemia, para este grupo de cidadãos e antes de entrarmos no próximo período invernal. Em março de 2020, o plenário recomendou à Câmara um conjunto de medidas, entre as quais uma melhor articulação entre entidades, o reforço da prevenção de situações de fragilidade social, habitacional e social, substituir a distribuição alimentar na rua sem controle de higiene e segurança alimentar, a criação e redimensionamento com caráter de urgência de centros de acolhimento, onde os técnicos possam articular com os utentes soluções de hospedagem apoiada com apoio psiquiátrico e até a distribuição gratuita do passe social mensal, tendente à progressiva reintegração social e profissional destes cidadãos. E bem se poderia ter ido mais longe, pois na redefinição da estratégia considerou-se que a designação de sem-abrigo não deveria ser assumida como condição de vida de uma pessoa, mas antes como uma situação que poderá caracterizar uma determinada fase que se impõe seja de transição na vida do indivíduo. Se a Estratégia Nacional prevê que ninguém deve permanecer desamparado na rua mais do que 24 horas, porque há anos e anos vemos as mesmas pessoas a dormir desabrigadas na rua, porque se mantêm ainda dependentes da distribuição de uma refeição. Lisboa previa que todos os sem-abrigo ganhassem um teto em 2 anos, mas, para quem conhece o dia-a-dia da cidade, tal poderá não passar de utopia caso não sejam invertidos os atuais critérios de distribuição da riqueza, precariedade laboral e acompanhamento da própria saúde física e mental. Porque, acima de tudo, o fundamental é assegurar um posto de trabalho onde cada indivíduo possa continuar a exercer as suas competências, garantir a sua subsistência e autodeterminação social e económica, exercendo uma atividade mesmo que não esteja preparado para assumir um compromisso de trabalho regular, sempre numa perspectiva de integração social e profissional. Para isso, Para combatermos este problema estrutural, são fundamentais estratégias estruturantes, porque também há pessoas que, apesar de trabalharem, são pobres, tal deve-se a que os níveis salariais permanecem extremamente baixos em Portugal, quando comparados com os da Europa. Ao entrarem em situação de carência, cedo ou tarde, cai-se no desânimo e desespero. Para os verdes, a persistência dos níveis de pobreza e as situações de sem-abrigo é um problema político. Em complemento a meras estratégias e planos, impõe-se que se combata a concentração da riqueza, se aumentem os salários, incluindo o salário mínimo nacional, se melhorem as reformas e prestações sociais, produzindo mais riqueza e distribuí-la melhor. Onde é fundamental ter acesso a regimes de rendimentos suficientes para satisfazer as necessidades de base dos mais excluídos, como as pessoas sem abrigo, para que possam viver com dignidade e que este rendimento deva ser considerado em conjunto com o direito de acesso a serviços públicos e sociais universais, onde os regimes de rendimento mínimo têm de assegurar a não perpetuação da dependência social e facilitar a inclusão na sociedade. Em síntese, há que pugnar pela justiça social, combatendo as políticas antissociais e económicas de exploração do ser humano, constitui, aliás, uma das incumbências prioritárias do Estado, de acordo com o artigo 81º da Constituição da República Portuguesa. Em suma, pugnar pela dignidade humana e combater a pobreza terão de ser sempre uma luta sem tréguas. Obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Ora, muito boa tarde.
O presente debate sobre o Plano Municipal para a Pessoa em Situação de Sem-Abrigo 2019-2023 surge na sequência de uma recomendação apresentada na sessão da Assembleia Municipal de 12 de julho de 2022 e na qual se havia pedido que a Câmara apresentasse o ponto de situação da implementação daquele plano, bem como a nova estratégia de intervenção pós-pandemia. Em resultado do inquérito de caracterização das pessoas em situação de sem-abrigo, os dados, à data de dezembro de 2021, publicados no portal do IPSA, identificam um total de 9.604 pessoas em situação de sem-abrigo, ou seja, mais 1.404 que no ano anterior, sendo sido contabilizadas 4.873 pessoas sem teto e 4.731 pessoas sem casa. Só na área metropolitana de Lisboa serão 4.498, dos quais 3.328 indivíduos estão na capital, ou seja, cerca de um terço daquele total. E julgamos que a pandemia não pode justificar tudo, visto persistirem níveis elevados de desemprego a par do agravamento da especulação imobiliária e o aumento das rendas. Com efeito, as causas deste panorama vão desde situações de desemprego a conflito familiar, de dependência, a questões de foro da saúde mental. Ora, o que se pretende determinar é se existe alguma nova estratégia do atual Executivo, adaptada ao período pós-pandemia, para este grupo de cidadãos e antes de entrarmos no próximo período invernal. Em março de 2020, o plenário recomendou à Câmara um conjunto de medidas, entre as quais uma melhor articulação entre entidades, o reforço da prevenção de situações de fragilidade social, habitacional e social, substituir a distribuição alimentar na rua sem controle de higiene e segurança alimentar, a criação e redimensionamento com caráter de urgência de centros de acolhimento, onde os técnicos possam articular com os utentes soluções de hospedagem apoiada com apoio psiquiátrico e até a distribuição gratuita do passe social mensal, tendente à progressiva reintegração social e profissional destes cidadãos. E bem se poderia ter ido mais longe, pois na redefinição da estratégia considerou-se que a designação de sem-abrigo não deveria ser assumida como condição de vida de uma pessoa, mas antes como uma situação que poderá caracterizar uma determinada fase que se impõe seja de transição na vida do indivíduo. Se a Estratégia Nacional prevê que ninguém deve permanecer desamparado na rua mais do que 24 horas, porque há anos e anos vemos as mesmas pessoas a dormir desabrigadas na rua, porque se mantêm ainda dependentes da distribuição de uma refeição. Lisboa previa que todos os sem-abrigo ganhassem um teto em 2 anos, mas, para quem conhece o dia-a-dia da cidade, tal poderá não passar de utopia caso não sejam invertidos os atuais critérios de distribuição da riqueza, precariedade laboral e acompanhamento da própria saúde física e mental. Porque, acima de tudo, o fundamental é assegurar um posto de trabalho onde cada indivíduo possa continuar a exercer as suas competências, garantir a sua subsistência e autodeterminação social e económica, exercendo uma atividade mesmo que não esteja preparado para assumir um compromisso de trabalho regular, sempre numa perspectiva de integração social e profissional. Para isso, Para combatermos este problema estrutural, são fundamentais estratégias estruturantes, porque também há pessoas que, apesar de trabalharem, são pobres, tal deve-se a que os níveis salariais permanecem extremamente baixos em Portugal, quando comparados com os da Europa. Ao entrarem em situação de carência, cedo ou tarde, cai-se no desânimo e desespero. Para os verdes, a persistência dos níveis de pobreza e as situações de sem-abrigo é um problema político. Em complemento a meras estratégias e planos, impõe-se que se combata a concentração da riqueza, se aumentem os salários, incluindo o salário mínimo nacional, se melhorem as reformas e prestações sociais, produzindo mais riqueza e distribuí-la melhor. Onde é fundamental ter acesso a regimes de rendimentos suficientes para satisfazer as necessidades de base dos mais excluídos, como as pessoas sem abrigo, para que possam viver com dignidade e que este rendimento deva ser considerado em conjunto com o direito de acesso a serviços públicos e sociais universais, onde os regimes de rendimento mínimo têm de assegurar a não perpetuação da dependência social e facilitar a inclusão na sociedade. Em síntese, há que pugnar pela justiça social, combatendo as políticas antissociais e económicas de exploração do ser humano, constitui, aliás, uma das incumbências prioritárias do Estado, de acordo com o artigo 81º da Constituição da República Portuguesa. Em suma, pugnar pela dignidade humana e combater a pobreza terão de ser sempre uma luta sem tréguas. Obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado.